Quer falar primeiro? Eu falo. Eu falei aqui, né, a questão da gente voltar ao primeiro amor, né? Sim. E também tem a questão seguinte, Deus no centro de tudo. Né? Não sei qual a religião, se a pessoa crê, se não crê. A gente que é cristão, que crê, né, Deus tem que estar no centro de tudo, nas decisões de tudo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pede direcionamento a Deus. Inclusive, essa questão de relacionamento, né? Uhum. A gente tem que estar pedindo sabedoria a Deus. E, assim, foi um livro que nos ajudou muito, né? A gente até já emprestou, já indicou a vários amigos, que é o Casamento Blindado. Casamento Blindado? Isso. Já lemos, acho que 2, 3 vezes. Nossa. E é bom ler juntos, né? Tem até... A gente leu o primeiro lá, o mais antigo de todos. Mas tem uns mais novos. E a gente indica sempre, né? A gente dá para amigos, depois pega da mão de um amigo, dá para outro. E assim, quem sabe, né? Seria uma opção também. Uma pessoa que está passando hoje uma dificuldade, põe Deus no centro, tenta ler esse livro também. Né? E, como eu digo, voltar ao primeiro amor. Tentar lembrar o porquê que você se apaixonou por essa pessoa. Né? E o que fez chegar a isso? Será que às vezes não é isso? Não é me perdoe, me desculpa, eu errei. Vamos recomeçar, vamos tentar. Né? Porque eu vejo que a maioria dos casamentos terminam pelo orgulho. Orgulho, né? O orgulho derruba o homem, né? Sim. Então, o homem que eu digo no sentido de sim. ser humano, né? Claro. Tem um versículo na Bíblia, né? Que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Isso aí. Quando você escuta isso, você primeiro concorda, né? Óbvio que pelo que você falou agora. E quando fala que a tola destrói, de que maneira você acha que isso pode acontecer? A tola, ela consegue destruir de que jeito? Começa por onde? Por onde pode começar isso? Como eu falei. Uma mulher agir de forma tola para destruir sua própria casa. Acredito que o orgulho, né? De não achar que está errada nunca. Né? Que a gente diz assim, não, a mulher sempre está certa, né? O homem sempre está errado. Então, assim, analisa, vê o que você pode mudar. Porque eu vejo muitas mulheres se queixando o seguinte, meu marido poderia mudar isso, meu marido poderia mudar aquilo, meu marido poderia ser melhor naquilo. E você? Qual seria a sua mudança? Né? Porque às vezes a gente só quer que o outro mude. Mas será que às vezes se você não mudar algo simples em você, você vai interferir na mudança do outro também? Então, a gente só olha para o próprio umbigo, né? E sempre o orgulho, a gente sempre quer estar certo. Pois é. Então, a tolice vem de não se conhecer também, tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Se você não conhece os teus defeitos, você não se analisa, você acha que o erro está só no parceiro. Mas por que o parceiro está fazendo aquilo se você não está fazendo nada? Peraí. A gente volta até para aquela época de criança, né? O que você... apanhei do amiguinho. Apanhou por quê? O que você fez? Não fiz nada, ele me bateu. Bateu por quê? Isso alguma coisa você fez, né? Isso eu sempre pergunto a Valentina, né? Meu amigo fez isso. Hoje mesmo ela falou. Meu amiguinho gritou comigo. Mas por que gritou? Por que ele fez isso? Então, para ela sempre se reconhecer, né? Não é só o outro que está errado. O que ela fez para que o amigo chegasse àquele ponto? Então, a mesma coisa no casamento. Interessantíssimo. Quer falar alguma coisa, amor? Quero sim. É referente ao pessoal, né, que está em conflitos, né? A primeira coisa que eu indico, né, é ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus. Ambos tirar realmente a coroa, conversar como adultos, né? Porque o que acontece? Um casal são duas pessoas que se relacionam, que cada um tem uma bagagem, tem uma mala, né? Cada um tem traumas, cada um tem ressentimentos, tem tristezas, e é preciso cada um ouvir o outro com sabedoria, ter calma, ter paciência para o que vai ser dito, né? Saber compreender, saber também falar, porque muitas vezes a grande mágoa, o grande conflito acontece nas palavras. Então tudo é a forma com a qual a gente fala, a forma com a qual a gente coloca uma palavra, né? Então ter sabedoria nisso, na colocação das palavras, na conversa. Hoje o que a gente vê, muitos casais separando, brigando, terminando,
Muitos é por conta de... Eles falam ou por falta de amor, né? Ou até mesmo eu já ouvi cogitar isso por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de amor. Por falta de conversa. Porque quando a gente conversa, a gente consegue expor, a gente está passando por um momento complicado financeiro, então a gente não pode gastar nisso, não pode gastar naquilo, vamos apertar aqui. Não é por falta de amor, é por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de consideração, por falta de respeito, né? Hoje os relacionamentos eles acabam não é por falta de amor, é por falta de tantas outras coisas, mas é muito simples a pessoa falar que acabou por conta que acabou o amor. Não acabou o amor. Faltou você querer conversar, faltou você sentar e conversar com a pessoa, faltou você compreender, faltou você pedir sabedoria. Então acho que na vida a gente tem que ter sabedoria em tudo, em tudo. Sim. Quando a gente tem sabedoria, Johnny, a gente consegue solucionar muitos problemas de nossas vidas, né? E o orgulho ele não pode estar do lado, porque se você tiver sabedoria e tiver orgulho, você põe tudo a perder. Então você tem que ter a sabedoria e não ter orgulho, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para eles. Dou uma dica muito boa também de um livro. Ela falou. Falei. Ela deu a dica. Casamento Blindado. E tinha até saído, pra todo mundo ver que ela... como eles pensam juntos. Vendo? Casamento Blindado. Ela tinha saído. Você falou que a gente leu ele juntos. Falei. Então, assim, emprestamos sempre pros amigos. Emprestamos sempre pros amigos. Isso daí já virou uma rotina nossa. E assim, é um livro que eu indico para todos, né? E que leiam juntos. O que é ler juntos? Não é você ler e depois o outro ler, não. Não é de fato vocês juntos na cama, no mesmo momento, ler juntos. Né? Ler juntos. Ler uma parte, outro lê a outra, vai ter algumas atividades, fazer as atividades juntos. Então, assim, é de fato o relacionamento em ação. Né? O relacionamento não é um fazendo e o outro não fazendo, não. O relacionamento são os dois. O casamento é isso. Então, é uma coisa que eu tento botar como exemplo, é isso aí. É esse livro e o que eu falei. Maravilha, muito inspiradora a história de vocês, né, cara? Muito bacana. E, são 10 anos, né? 10 anos. 10 de casado e mais 2 aí de... Não, a gente vai fazer 10 total. Mas que a gente se conhece aí. Vocês fazem 10 no próximo ano? É. E aí, como é que vai ser a comemoração? 10 anos. Porque renovação de votos, você já citou agora que vocês já fizeram. Ele já tá querendo fazer outro Já aí, fazer né? outro. Falei, 10 anos é boda de quê? Eu nem lembro. Também nem sei. É boda de comemoração, vamos que vamos. Não, é que tem as nomenclaturas, né? Boda de papel, boda de ouro, boda de não sei, boda de seda, boda de pérola. Eu não vou me ater a isso, Johnny. Sabe o que é que eu me atenho? Fazer uma festa. Fazer uma festa. Vou pular meu pedacinho de gente já. Parece cigano, só quer casar. É isso mesmo. Mas quem sabe a gente faz uma festa de 10 anos, né? Bodas de estanho ou zinco. Tá vendo? Nossa. Significa que há muita flexibilidade e adaptação nesse casal. Tem a ver com... É interessante isso daí. Quando você começa a ler a fase que tá, você fica assim, viajando, cara. No que significa aquilo. A gente vai fazer 22 anos. Olha. Eu não me lembro agora o que tinha a ver, mas tinha muito a ver com o nosso contexto assim, de vida que a gente estava passando. 22 anos, com a mesma mulher, me apaixono por ela todo dia. Que lindo. Ela sabe disso, ela tá nos boda de prata, hein? E aí tem o Johnny Júnior, que tem 19, tem o outro com 10. E aí, ouvindo vocês falar assim, é interessantíssimo, cara. A receita parece que ela vai mudando de endereço só, mas é justamente isso aí. Maravilhoso. Vocês são tão conectados, e eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se vocês conseguem. Eu vou falar uma frase aqui, e aí, se vocês puderem completar, pode falar um de cada vez, se não for a mesma frase. Um casamento que vale a pena é aquele que... Tem Deus. Que tem amor. Deus é amor, então é a Deus mesma resposta. Muito legal. Estão conectados. Estamos conectados. Verdade. Só tem uma? Tem mais. Tava aqui, esperando umas 15. É que agora a gente tem a parte tem a galera que fez perguntas, não tem? Não pergunta exatamente, mas tem muitos comentários aqui. Acho que era bom a gente ler. A Valentina já está. A Valentina já tá dormindo, tá, gente?